Boa noite, turma boa. Conforme compromisso, conforme prometido, entramos aí 2 minutos por razões técnicas, um pouco atrasado. Quero dar um abraço forte aí em toda a gente querida do Brasil, sempre lembrando com muita gratidão, carinho, respeito, as críticas, que eu dou muito valor também, que me permitem corrigir os erros. Enfim, quero dar um abraço forte para todo mundo aí do sul ao norte, do leste ao oeste do Brasil. E vamos começar aqui por 45 minutos, 1 hora, tentar responder questionamentos, sem qualquer tipo de filtro ou restrição. O Vicente está atrás das câmeras, vai me ajudar e participem. Vamos conversar, vai ser uma apuração, uma avaliação do ano, umas pistas aí do planejamento do futuro, para a gente seguir em contato. Mais uma vez, forte abraço, obrigado pela participação. Muita gente já perguntando como é que foi a cirurgia, está tudo bem? É uma cirurgia de próstata, eu já fiz 61 anos, faço a prevenção, isso aqui é muito importante, todos os homens têm que fazer prevenção. E com a idade a próstata cresceu de forma benigna, mas ela de qualquer forma quando cresce, ela começa a obstruir o canal da urina. E aí também tem veias e tal, de maneira que fez alguns sangramentos. Na campanha eu tive que fazer uma coisa de emergência, fui para o debate com a sonda pendurada na perna aqui, e aí, conforme compromisso com o médico, passadas as eleições, eu voltei para fazer a cirurgia verdadeira. Foi feita, estou em plena recuperação, graças a Deus, e ao talento aí do Dr. Miguel Cirúrgico, de toda a equipe dele, e a oração e o desejo de pronto restabelecimento de milhares de pessoas pelo Brasil afora, a quem mais uma vez é a ocasião de agradecer. Terminei ontem 15 dias, que é a fase de repouso mais absoluto. E aí, voltando ao normal, já foi feita a biópsia, é benigna, nenhum problema. Bola para frente, tudo novo, de novo. Beleza. Bom, Marcelo Filho pergunta para você qual a avaliação sobre o desenho administrativo, principalmente da área econômica do novo governo. Marcelo, eu sempre que estão me perguntando sobre as coisas do novo governo, eu quero começar dizendo, porque nós precisamos fazer isso é um rito da democracia, que nós precisamos, enfim, respeitar a estratégia, o tempo, a liberdade de escolha, enfim, a estratégia basicamente do candidato eleito. Vamos lembrar que eu pedi a esse mesmo povo para ser eleito pelo presidente do Brasil. E não foi a mim que o povo escolheu, foi ao Bolsonaro. Portanto, é democrático, é humilde que a gente respeite, menos em relação às maluquices do Bolsonaro, e mais em respeito profundo aos milhões de brasileiros que, por ampla maioria, deram ao Bolsonaro a vitória. Portanto, é preciso respeitar o tempo dele, a estratégia dele, os caminhos dele. Isso dito, eu tenho para mim, pela minha experiência, de que os primeiros sinais não são bons. Porque, repare uma coisa, o problema brasileiro, como eu tentei mostrar na campanha, é em si, objetivamente, independentemente de mim, da minha opinião ou dele, é um problema muito grave. A dívida pública está em 5 trilhões e 200 bilhões de reais, o prazo dela é muito curto, o buraco na conta do governo em bases correntes, ainda antes de apurar o efeito dessa irresponsabilidade do aumento que foi dado recentemente, que levanta o teto, é um buraco de 139 bilhões de reais, isso já com o menor investimento da história, as obras tudo paradas pelo país afora. E assim, 63 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC, mais de 13 milhões de desempregados, quase 17 milhões de pessoas empurradas para a informalidade, fenômeno que está se agravando com essa reforma trabalhista do jeito que foi feita. Enfim, o problema brasileiro, sem falar na área social, 63 mil homicídios, mais de 60 mil mulheres foram estupradas no nosso país no último ano, nos últimos 12 meses. Portanto, é um problema muito grave para qualquer um. Se você pegar junto, fizer tudo direito, ainda assim o trabalho não vai ser fácil. O que nós estamos vendo acontecer? O Bolsonaro parece que está reservando para si um papel de relações públicas, de agitador, de animador de auditório na presidência da República. E o poder real ele está delegando ao que ele chama de superministérios. O Ministério da Economia, com Paulo Guedes, que para mim, eu conheço do passado, tem uma concepção completamente errada e crenças completamente ilusórias. Por exemplo, ele acha que vender tudo é o que vai resolver o problema da dívida brasileira. Se ele conseguisse, o que não vai conseguir, isso daria algo no máximo a 500 bilhões de reais
por uma dívida, como eu já disse, de 5 trilhões de reais. Sem se falar que isso constrói um outro problema, porque no Brasil, privatizar, isso não está nos manuais, significa na prática, porque não existe capital no Brasil suficiente, entregar para o estrangeiro esses ativos. E são ativos que, por regra, não exportam nada, portanto não geram dólar, ou seja, geram passivo, que é uma coisa grave que nós não vamos ter como financiar. Isso, por um lado, da economia. No outro lado, você tem a política. Então, na política, parece que ele está tentando aquilo que, por exemplo, a Dilma andou fazendo, que é a recrutar individualmente fulano, beltrano, cicrano, desconsiderando as organizações partidárias. Evidentemente que isso também é muito improvável que dê certo. Agora que o presidente está forte, está eleito, todo mundo faz essa homenagem para quem está chegando, mas os políticos não gostam disso. Eles querem ser valorizados pelos coletivos que eles representam, eles querem negociar. E, evidentemente, você não pode mais negociar nas bases em que o PT negociou e que o Fernando Henrique negociou, porque deu nisso que deu, não é? Loteamento, corrupção, fisiologia, mas é preciso trocar essa interlocução por um grande desenho novo no pacto de governadores, que não estão sendo sequer procurados para conversar. De maneira que eu acho, né, desejando que eu esteja errado, que é muito improvável que dê certo esse desenho. Chefe, muita gente perguntando sobre o desenho de todos os ministérios do Bolsonaro, as pessoas que estão sendo escolhidas, com a sua análise. Bom, eu não quero examinar pessoa a pessoa, mas até aqui você tem um núcleo militar, já são 6 militares graduados em posições relevantes, estratégicas. Eles costumam ser pessoas bem formadas, costumam ser pessoas honradas, costumam ser pessoas que têm um sentimento de país, mas são pessoas que não têm nenhuma vivência, vamos dizer, nenhuma experiência no trato das manhas e delicadezas e complexidades da política. Isso tem sido a marca, embora é preciso ressaltar essas virtudes. O Paulo Guedes é uma pessoa muito conservadora, que não conhece o Brasil, não conhece o serviço público, e o Moro é uma figura publicitária, não é? Só para você ter uma ideia, o Moro é encarregado de 2 grandes tarefas, cada qual mais difícil. Primeiro, o enfrentamento da corrupção. Uma coisa é você, como juiz, escolher na boa, com a ferramenta de mandar prender, mandar quebrar sigilo, etc, etc. Outra coisa é você ser ministro, não é? Sabendo que a corrupção é um fenômeno do governo, não é na oposição que acontece corrupção. Como é que ele vai tratar esses fenômenos de corrupção dentro do governo? Os primeiros sinais não são bons, não é? Os primeiros sinais são de que ele relativiza os valores e está imaginando talvez manipular as estruturas de Polícia Federal, etc, etc, para perseguir adversários. Isso, de fato, ninguém vai tolerar. Segundo, né, a questão da segurança pública. Ele não dá uma palavra sobre isso. E essa é a grande demanda da sociedade brasileira. Dia 31 de dezembro acaba a intervenção no Rio de Janeiro. E toda a agenda de reforma do Paulo Guedes impõe que não se renove a intervenção no Rio de Janeiro, porque não se pode propor emenda à Constituição e há um conjunto de necessidades de mexer na Constituição brasileira que não permitem que seja feito com intervenção federal. 63 mil homicídios, os comandos aí, os crimes organizados, enfim, como é que ele vai tratar? Ninguém ouve uma palavra sobre isso. E na política, o Onyx Lorenzoni, eu fui colega dele na Câmara, não é um deputado com bom trânsito. O próprio partido dele, o Democratas, está muito aborrecido com a forma com que eles estão tratando de cooptar aqui e ali um ou outro sem discussão coletiva. Isso tudo, volto a dizer, nesse momento vai se escondendo, mas passou ali 6 meses em que os problemas começam, a popularidade fácil, a lua de mel vai acabando, isso tudo vai virar confronto. A Tati Ramos pergunta sobre essa lei antiterrorismo. Qual a sua opinião? Isso foi uma grande bobagem, entre outras grandes bobagens que a Dilma fez, neste caso, gravemente, por imposição dos norte-americanos. Agora nós vamos ver uma lei completamente estúpida, que não guarda nenhuma coerência com a vida real do Brasil, ser manipulada por um poder fascista ou inclinado ao fascistismo, especialmente aí nessa área do Moro, para criminalizar determinados movimentos sociais, por exemplo, MST, por exemplo, o movimento dos sem-teto, todos esses aí podem, se quiser forçar um pouquinho a mão, serem botados no âmbito dessa lei estúpida que a Dilma fez passar no Brasil.
E aí isso é um pouco a questão, eu estou interessado em pôr isso em discussão, sem querer polêmica, mas isso é muito o PT, não é? Fizeram no poder real, né, botar uma lei como essa em vigor, por pura e exclusiva imposição dos norte-americanos. É uma lei que não era necessária no Brasil, era uma lei que não guarda coerência com nada. O Brasil, o problema são facções criminosas. E isso nós temos lei para resolver. Mas essa lei antiterror é completamente estúpida e vai dar trabalho para os movimentos sociais. Só repete a minha pergunta, porque às vezes o pessoal não consegue ouvir. Mas é o José Rosendo está perguntando sobre as consequências do alinhamento dos Estados Unidos nessa polarização Estados Unidos e China. Eu tenho dito, em todas as análises da questão da relação exterior do Brasil, que o Brasil, pelas suas peculiaridades, é um país que está meio só na ordem internacional. E eu explico por quê. O Brasil é a 15ª economia industrial do mundo, ou seja, nós ainda somos um país industrializado, apesar da devastação das nossas indústrias. Nós somos o maior provedor de comida do mundo depois dos Estados Unidos. Nós também, portanto, somos um país que tem uma agenda agrícola. Só para vocês terem ideia da prática disso, é que um acordo com a Europa, que nos obrigaria a fazer concessões na área industrial, agravaria a desindustrialização do Brasil, mas perfuraria mercados para os nossos produtos agropastoris, a carne, as proteínas vegetais, etc. E nós não conseguimos achar o equilíbrio. Os Estados Unidos são nosso concorrente internacional. A China é nosso concorrente estratégico internacional. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos são o país que mais produz soja no mundo. O Brasil é o segundo. Os Estados Unidos produzem milho, nós somos o primeiro ou o segundo, rivalizamos com eles. E na medida em que os americanos entram em confronto com a China, eles já conseguiram alguns regimes de preferência da China e o Brasil, por exemplo, na área de soja, e quem vai pagar caro é o Brasil. De maneira que esse alinhamento automático, que me envergonha, né, dos primeiros movimentos do governo Bolsonaro com os Estados Unidos, vão causar gravíssimos prejuízos ao nosso comércio, sem se falar de que isso vai violando todo dia a potência do Brasil de ser autônomo, de ser soberano. O acordo com a Boeing é uma vergonha internacional. Eles alegam que a Boeing precisa fundir porque a Bombardier fez. Ora, a Bombardier, quando fez o acordo com a Airbus, a Bombardier, o Canadá, obrigou, por exemplo, a proteção dos fornecedores locais. O acordo da Boeing com a Embraer não tem nenhuma proteção aos fornecedores locais. A parte de defesa vai acabar sendo produzida na América do Norte, ou seja, o que está acontecendo é que a Boeing está destruindo a Embraer. E isso são os norte-americanos. Isso tudo é o que está em jogo, na prática, enquanto isso, volto a dizer, o Brasil faz esse papel vexaminoso em que o presidente da República eleito bate continência para um assessor de 5º escalão. Kailane, de Irecê, na Bahia, pergunta sobre a saída dos médicos cubanos. Esse vai ser o primeiro grande e extenso prejuízo popular que a retórica do Bolsonaro produziu. Por pura ideologia, porque o Brasil tem um acordo... ele está perguntando, a Kailane de Irecê está perguntando o efeito da saída dos mais médicos. São 8 mil médicos, há mais ou menos 1.000 pessoas atendidas por médico, nós estamos falando de 8 milhões de pessoas imediatamente desatendidas, e são as pessoas mais frágeis, mais vulneráveis do interior, do semiárido do Nordeste, do fundão da Amazônia, não é, da metade sul do Rio Grande do Sul, do Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Minas Gerais, ou seja, o nosso povo mais pobre, mais sofrido. É evidentemente que esse é um problema onde fica muito clara a necessidade de se discutir um projeto de país, a falta de uma discussão. Quer dizer, 4 mandatos do PT, a resposta para a falta de médicos no interior foi um acordo que não deixa de ser envergonhante para um país como o Brasil, com um país que é do tamanho do Ceará e que tem muito mais capacidade de formar médico do que nós. Isso não pode ser uma solução para um país como o nosso. De outro lado, assume o Bolsonaro e, por pura ideologia, por mesquinharia ideológica, põe para fora sem nenhum preparo, sem nenhum planejamento, 8 mil médicos, inventam uma retórica aí como se estivesse preocupado com a condição de trabalho desses médicos e deixa desatendida a população. Evidentemente que a solução para isso é mudar a formação do médico brasileiro. É criar, especialmente no interior do Brasil,
escolas de medicina com o currículo voltado para a saúde da família e criar uma carreira de Estado, em que o jovem médico, como um jovem promotor, um jovem juiz, não é, começa a carreira no lugar mais distante, com condição de trabalho, mas sabe que vai crescer na profissão e um dia vai chegar na capital com remuneração compatível com a evolução e com a qualidade e seus méritos. Isso é o que eu ando propondo faz muito tempo no Brasil. A Patrícia Matos, de Belém, no Pará, pede para o senhor falar um pouquinho mais sobre essa extinção do Ministério do Trabalho. Patrícia está perguntando sobre a extinção do Ministério do Trabalho. Eu volto a dizer, está todo mundo querendo que eu antecipe críticas aí ao presidente eleito. Eu volto a dizer, ele foi eleito por uma grande maioria dos brasileiros e se ele dá todos os sinais de não merecer, não é, a nossa torcida, é preciso torcer pelo Brasil, é preciso respeitar os milhões de brasileiros que acreditaram que ele era a opção e, portanto, tem direito a um tempo, um mínimo tempo. Isso dito, o Brasil inferniza o debate, muitas vezes a elite brasileira, inventando essas patuscadas, como se a quantidade de ministérios fosse o problema do buraco das contas do Brasil. Claro que isso tem um efeito simbólico, né? Um país como o Brasil não deveria ter tanta burocracia, tantos cargos comissionados, tanto carrão preto, tanto cartão corporativo, e isso é um imperativo da gente enxugar para economizar o dinheiro, para gastar o dinheiro não com a própria máquina, mas gastar o dinheiro com aquilo que precisa ser gasto, que é melhorar a condição do povo, na saúde, na educação, no transporte, na moradia, no enfrentamento da saúde, da segurança, que são as questões nacionais. Mas aí o Bolsonaro ouve o galo cantar não sabe aonde, prometeu 15 ministérios, e agora que ele está vendo a realidade, já começa a fazer um punhado de bobagem, e vai e volta e tal. Por exemplo, na Fazenda, colocar indústria e comércio, planejamento junto com Fazenda, é um erro grave, porque o planejamento controla o orçamento e a Fazenda arrecada. A indústria e comércio estimula a indústria e o comércio exterior. São três tarefas diferentes e antagônicas umas às outras. Por isso que se organizou dessa forma, de maneira que o presidente, sabendo o que fazer, media os conflitos e vai arrumando os abusos de um ou de outro. Ficou tudo na mão do Ministério da Fazenda, cuja tendência é guardar o dinheiro e aumentar a arrecadação, especialmente num ambiente de crise financeira grave como essa que nós estamos fazendo. E aí sobrou para o Ministério do Trabalho. Um país, volto a dizer, que tem 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. Um país em que a informalidade já atinge quase metade da força da economia, precisa dramaticamente refletir sobre o mercado de trabalho, sobre sua engenharia institucional, sobre a condição de gerar emprego, sobre a condição de formalizar o mercado de trabalho, e eles simplesmente esquartejaram as tarefas, e aí você tem coisas graves que ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer. Por exemplo, toda a fiscalização do trabalho, diz que vai lá para o Ministério da Justiça. Ora, no Ministério da Justiça já está o combate à corrupção, já está o enfrentamento do crime. Você acha que é serviço pouco, ainda vai botar a fiscalização das relações de trabalho num ambiente em que a prepotência empresarial praticamente tomou o centro do governo? Eu tenho dúvida se isso vai funcionar. Aliás, eu tenho certeza que não vai funcionar. Isso. Muita gente, a Priscila Rocha, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, é professora e está preocupada com o futuro da educação no Brasil, sobre o novo ministro, e muita gente perguntando sobre escolas sem partido. Sua opinião? Estão me perguntando sobre educação, novo ministro e escola sem partido. Vamos de trás para diante. Escola sem partido é uma baboseira e não há outra palavra, porque desde o iluminismo, não é, da renascença, que extingue as trevas, não é, do obscurantismo da Idade Média, nós aprendemos que a melhor escola é aquela que garanta ao professor, ao mestre, a liberdade de cátedra. Esse é o grande valor universalmente pacificado, em que o professor, na sala de aula, é absolutamente livre para professar a sua vocação, que é ensinar aos jovens. A pedagogia ideal é, modernamente, aquela que ensina ao jovem a pensar. Não é aquela que transmite informação passiva, é aquela que ensina o jovem a perguntar. Idealmente, tudo deveria ser dito ao jovem estudante de forma contraditória e dupla. Então, as teses sobre
sobre o descobrimento do Brasil, se foi por acaso, se foi uma trama da disputa entre Portugal e Espanha, tudo isso devia ser ensinado, porque flui daí a capacidade crítica do jovem estudante de ele próprio pensar com a sua própria cabeça. Essa gente que não conhece absolutamente nada, inventou agora essa patuscada. E a senhora, professora, imagine que tarefa seria, só para a gente rir para não chorar, que tarefa seria você fiscalizar algo ao redor de 50 mil professores nas salas de aula para garantir que o professor, em algum momento da sua lição, não estaria professando alguma predileção ideológica. Como se predileção ideológica nenhuma fosse possível. Na verdade, o que eles querem, e a gente está vendo aí na Constituição do governo, é uma escola com o partido da reação, com o partido que explica com um anacronismo ideológico aquilo que é a injustiça, a desigualdade. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal brasileiro, e isso é a beleza da institucionalidade democrática, vai logo mais pôr um ponto final nessa estupidez, porque isso na prática eu também considero inconstitucional. Você não pode violar a autonomia do professor em sala de aula. É claro que o professor deve ele próprio ter a prudência, não é, de não querer fazer a cabeça de ninguém. Mas eu que tenho filhos, que já eduquei 3, que tenho um novinho agora, nunca me preocupei com o que eles ouvem na escola. A gente conversa em casa. Quem educa filho não é só a escola, quem educa filho é a família. São os pais, é a vida, é a rua. E a escola o que dá a ele é um método, e é preciso respeitar a autonomia do magistério. Muita gente perguntando aqui sobre a união da FUNAI com o Ministério da Agricultura. Outra aberração, estão perguntando o que é que eu acho da fusão da FUNAI com o Ministério da Agricultura. Isso daí é mais ou menos o casamento do macaco prego com o tamanduá. Quer dizer, não sei rigorosamente o que é que uma coisa tem a ver com a outra, a não ser a despudorada evidência, não é, de que eles querem transformar a política indigenista brasileira no exercício de conflito com a produção. Ora, isso tem que ser mediado e, evidentemente, nós não podemos aceitar no Brasil, primeiro, retrocesso. Eu, como brasileiro, sei que há abusos. Agora, a pretexto de abuso A ou de abuso B, nós não podemos deixar de lembrar que havia populações tradicionais no Brasil quando o colonizador europeu chegou e que na América Espanhola foi um genocídio deliberado e que na América Portuguesa esse genocídio aconteceu, mas não de forma propriamente deliberada, mas aconteceu pela contaminação, a varíola, a gripe, a tuberculose, enfim, e a luta pela terra. O Brasil não pode fazer retrocesso nessa área. Nós ainda temos uma comunidade tradicional, indígena, muito grande, e a gente precisa protegê-la. E tudo que o Brasil não precisa é de colocar em antagonismo a produção com a questão indígena. O que resolve isso são as delimitações, o zoneamento econômico e ecológico, as unidades de proteção, as reservas indígenas, enfim, que é uma política relativamente bem sucedida no Brasil, salvo aqui e ali algum abuso, que a gente pode corrigir o abuso, mas nunca fazer uma coisa dessa. Como é que vai funcionar? No dia que houver um conflito indígena, quem vai arbitrar esse conflito é a ministra da Agricultura, que vem dos ruralistas. Isso realmente vai dar muito problema. E eles não sabem, estes, vamos dizer assim, despreparados, que está crescendo pesadamente no mundo um neoprotecionismo. Antigamente o protecionismo comercial era mais claro, era mais despudorado. Mas com as organizações, a Organização Mundial do Comércio, etc., desde a unidade da rodada uruguaia, do GATT, esses protecionismos antigos não vão mais funcionar. O que é que eles vão meter isso agora para não comprar mais os nossos produtos? Eles vão meter a denúncia de que os nossos produtos são produzidos em condição hostil ao mundo do trabalho, explorando o trabalho em condição análoga de escravo, em condição hostil ao meio ambiente, a produção hostil aos padrões de sustentabilidade ambiental e o protecionismo contra produtos que derivam de unidades, de áreas de plantio que hostilizam populações tradicionais. E o Brasil vai ter muita dificuldade, muita mesmo, nós que já temos muita debilidade no comércio exterior, para manejar esse neoprotecionismo se a gente não prestar atenção nas nossas práticas aqui.
O verdadeiro produtor moderno brasileiro já está sabendo disso e não deve aprovar esse tipo de coisa. O Ironildo de Pernambuco pergunta dos riscos que o Mercosul corre. O Mercosul está agonizante, porque os americanos nunca quiseram o Mercosul. Eu assinei o Tratado de Ouro Preto, né, como ministro da Fazenda do Itamar, eu fiz a última rodada que deu cara ao Mercosul. E o Mercosul foi feito, com seus defeitos, para proteger o Cone Sul, América do Sul, mas basicamente o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, da onda de livre comércio americana que vinha com a história da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, que praticamente arrebentou o México com o NAFTA. E agora nós estamos vendo aí as consequências disso no México. Pois bem, eles nunca engoliram. E agora, né, acharam um governo que em 9 dias já desprestigiou o Mercosul, já abriu um conflito com os árabes por nada, que são grandes compradores das nossas proteínas, especialmente caprino e ovino, e já abriram um conflito com a China, que é o nosso maior comprador, com quem nós temos o maior saldo. Olha, o indício de mantê-lo é muito grande. Agora, o Mercosul poderia evoluir para uma grande OPEP dos alimentos. Ou seja, se nós fortalecêssemos, aprofundássemos o Mercosul, Brasil e Argentina especialmente, mas sem descuidar dos outros parceiros, e buscássemos um entendimento com Nova Zelândia e Austrália, nós poderíamos fazer aí um grande movimento para qualificar a oferta de alimentos no mundo, garantindo outra posição estratégica para o Brasil. Algumas pessoas perguntando se você está no Brasil e perguntando sobre a sua posição. Gostariam de que o senhor esclarecesse um pouco mais como é que foi essa decisão do segundo turno das eleições. Sim, eu estou no Brasil, estou em Fortaleza, e a minha questão, ironias à parte, a minha questão é a seguinte, é que vocês não sabem nem o começo da missa de uma relação com o PT. Eu ajudei o PT e o Lula ao longo dos últimos 20 anos. Preste bem atenção aí, o petista mais ranheta. Na crise do mensalão eu estava lá todo dia às 7 horas da manhã. No impeachment da Dilma, o Ceará foi o único estado do Brasil que deu 2/3 dos votos contra. Eu me demiti da CSN, onde eu tinha um super salário de executivo, para ir para a rua brigar, enfrentei ameaça física, o meu irmão enfrentou ameaça física, tudo para tentar ajudar. Quando vem as eleições agora, até as pedras do caminho sabiam, e eu repeti 1 milhão de vezes, que a lei da ficha limpa não permitiria que o Lula fosse candidato. Todo mundo sabia. O que é que faz o PT? Resolve assustar o povo brasileiro, ou comover o povo brasileiro, como preferir, lançando uma candidatura natimorta do Lula, cuja premissa é a ignorância da gente. Assim, o povo brasileiro é um bando de idiota, nós vamos enganar, vamos dizer que o Lula é candidato, fica todo mundo apaixonado pelo Lula, e no dia seguinte, quando o Lula de fato não for candidato, a gente pega um poste e lança o poste para ganhar a eleição. Isto não se faz. O país não aguenta mais isso. E se a rigor você tiver um pouquinho de equilíbrio, isso foi o que o Lula fez com a Dilma. Ele não podia mais ser candidato, pegou uma candidata que, apesar de ser honrada, séria, não tinha nenhuma experiência, foi para o governo, desastrou o país. Ou alguém acha que essa crise começou com o Temer? Essa crise começou com a Dilma. A Dilma pegou o Brasil numa condição de 4% de desemprego e entregou com 14% de desemprego. O ódio das pessoas pela desvalorização do real, pelo desmantelo, foi agravado porque ela escolheu o Levi, esse mesmo que vai trabalhar com Bolsonaro, foi escolhido pela Dilma para ser ministra. Aí esquece tudo, dá no impedimento, compromete a democracia do país. Quem faz o golpe é o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira, que são senadores que comandam o Senado brasileiro, e o seu Lula acerta com o Renan Calheiros e com o Eunício Oliveira a votação no Haddad. Por que eu sou obrigado a aceitar isso? Eu sabia que essa era uma condição perdida. Não quis atrapalhar, viajei. Anunciei que não votaria no Bolsonaro, mas não aceito mais votar nesse tipo de fato consumado do PT. Isso está ferrando com o Brasil, meu irmão. A maior força vitoriosa hoje no país não é o direitismo, não é o fascismo do Bolsonaro, é o antipetismo. Ou então que vem o PT dizer em público que 68% do eleitorado de São Paulo é fascista. Eu não aceito isso. Pois bem, o resultado da eleição em São Paulo
foi 68% Bolsonaro, 32% Haddad. Sabe quanto foi aqui no Ceará? Eu ganhei aqui no Ceará a eleição, no primeiro turno. No segundo turno, o Haddad tirou 70% dos votos aqui. E na terra dele, em São Paulo, bota a mão na cabeça, irmão, você petista, pensa um pouquinho. Em São Paulo, o Haddad tirou 32%. Aliás, 2 anos atrás, o Haddad tirou 16% dos votos, perdeu a reeleição no cargo de prefeito por Dória, esse farsante. Nenhum país do mundo, nenhum partido político do planeta Terra escolheria uma pessoa que, a despeito, volto a dizer, de ser uma boa pessoa, com esse tipo de biografia, para liderar o país numa hora tão ameaçadora e crítica quanto essa. Mas, passei o primeiro turno inteiro denunciando o Bolsonaro. Projetinho de Hitler tropical, cédula de R$3, fascista, tudo eu falei. Agora, eu desafio um petista a mostrar uma frase de um petista graduado, ou muito menos do Haddad, no primeiro turno, contra o Bolsonaro. Essa é a questão. Então, repare bem, isso é o que está visto. Bastidor. PT meteu dinheiro na campanha, PT pagou fake news na internet, PT pagou grupo de agressão no WhatsApp. E sabe contra quem? Não foi contra o Bolsonaro, tudo contra mim. PT fez o diabo, chantageou o PCdoB para retirar a candidatura da Manuela, depois sumiu com a Manuela do PCdoB da campanha. PT sacrificou o Márcio Lacerda no Minas Gerais, sacrificou a Marília Reis em Pernambuco para obter do PSB uma neutralidade. Para quê? Para não me deixar com tempo para falar. Lula se acerta com Valdemar Costa Neto, sabe esse que está preso, ou agora em prisão domiciliar? Lula acertou-se com ele para não deixar o tal fração do Centrão vir em meu apoio. Ou seja, me escolheram como adversário de forma mesquinha, miúda, inescrupulosa e antidemocrática, e depois acham que eu sou obrigado, 20 anos de luta, a repetir. De maneira que entre o fascismo e a corrupção sistemática que a cúpula do PT representa, eu optei por sair. Disse que não votava no Bolsonaro, como de fato não votei, votei no Haddad, mas não quero mais fazer campanha com corrupto. Enquanto essa cúpula do PT estiver aí dando as cartas, não contem comigo. Bom, Márcio está perguntando aqui sobre a articulação do bloco PT, PDT, PSB, PCdoB e partidos aliados no Congresso. Está fazendo bons avanços? Sim, o bloco está fazendo grandes avanços. Ele tem 2 tarefas. Uma tarefa mais emergencial, que é organizar o movimento nas mesas da Câmara e do Senado Federal. É muito importante porque são trincheiras onde a gente vai, vamos dizer, estimular o Bolsonaro a jogar o jogo democrático. E se ele quiser transitar fora do jogo democrático, por aí nós vamos obrigá-lo a respeitar os limites da institucionalidade democrática. É assim que a gente faz, não é? Portanto, nós estamos jogando esse jogo pensando no Brasil, na questão de garantir a institucionalidade e a normalidade democrática. Parte grave de nós queremos defender o interesse nacional e parte grave de nós queremos defender o avanço, contra o avanço, defender o povo brasileiro, contra o avanço, contra a rede de proteção social, que hoje garante pelo menos um bocado para comer a milhões de brasileiros. Essas 3 coisas nos unem. E nós achamos, não é, que é preciso fazer política respeitando os ritos da democracia. Por exemplo, quando a Dilma nomeou Lula ministro, o PT chamou todo mundo de golpista porque um ministro do Supremo deu uma liminar contra a posse do Lula no ministério. Agora, o Bolsonaro nomeia o Moro para ministro. O que é que faz o PT? Pede à justiça uma liminar para não deixar o Moro tomar posse. A gente não aguenta mais isso. Na prática são iguais. Nós precisamos encerrar essa crônica e garantir o rito da democracia. Qual é? A maioria vota, escolhe quem foi eleito e o eleito vai governar. Cabendo a nós, num primeiro momento, cumprimentar, reconhecer a vitória e, no segundo momento, cobrar, exigir. E, nesse momento, como houve um grande terror espalhado pela cúpula do PT de que há um risco à democracia, nós precisamos estimular o Bolsonaro a jogar o jogo democrático. E a forma de fazer isso é cercá-lo com as instituições. O parlamento é o mais importante,
Mas na medida em que o PT cooptou praticamente, ou aparelhou as instituições da sociedade civil brasileira, nossa sociedade civil hoje está muito frágil, muito debilitada. Deixa eu ver se eu explico bem para vocês. Cadê o exército do Stedley? Uma pergunta, cadê o exército do MST? E entope o MST de dinheiro e tal, coopta, aí pega o MST, pega lá 3 companheiros, 4 companheiros de boa fé, fanatizados pela crônica, bota para fazer greve de fome. Cadê a greve de fome? Lembra? Pegaram 5 companheiros do MST, pobres, e fizeram uma greve de fome em Brasília, reclamando da liberdade do Lula. Percebe? Isso ninguém aguenta mais no Brasil. É preciso que a gente vire essa página e jogue o jogo, volto a dizer, da democracia. E a democracia no Brasil, até o presente momento, ainda está preservada. E esse é o nosso movimento. Nosso movimento é proteger a democracia. O Eric pergunta sobre isolar o PT da oposição. Nós não queremos isolar o PT. O PT vive de mimimi, faz e acontece com todo mundo e não arca com as consequências dos seus atos. Não é? Todo mundo sabia que uma candidatura do Lula, fraudulenta como era, substituída por um candidato que não era conhecido pelo Brasil, elegeria o Bolsonaro. Todo mundo sabia. As pesquisas todas indicavam, tudo estava dito, mas o PT faz a besteira, elege deputado, que era o que eles queriam fazer, e começa a achar culpado e não fazem uma reflexão, um mínimo de humildade para compreender as bobagens que fizeram, porque já não fizeram lá atrás, com a imposição da Dilma, pela exploração do auge da popularidade do Lula. E agora a grande questão é essa. Quer dizer, nós vamos fazer o que com o Brasil? Esperar que a cúpula do PT vá toda semana a Curitiba, perguntar ao Lula o que é para fazer? Isso, o Brasil não aguenta isso. E eu não falo isso com prazer não, dói no meu coração. Mas um país tem 206 milhões de bocas para alimentar. Nós não podemos ficar cultivando esse caudilismo sul-americano, tisnado de ladroeira para todo lado, e considerar o povo brasileiro culpado. Volto a dizer, alguém no PT assume que está dizendo que 70% do eleitorado do Rio de Janeiro é fascista? Pois essa proporção de gente que votou no Bolsonaro. Alguém assume no PT que mais de 65% do eleitorado de Minas Gerais é fascista, é de direita? Quando o Lula ganhou as eleições nesses 3 estados, todas as vezes? Essa é uma questão que a gente precisa pensar. Eu respeito o povo brasileiro. Quis muito que votasse em mim. Preferiu votar no Bolsonaro com ódio ao PT, acho que foi um erro, respeito profundamente e espero amanhã merecer a confiança das pessoas, porque falo com franqueza, com fraterno respeito. Muito bem. As pessoas estão perguntando quais as estratégias para o campo progressista, pensando já para as eleições de 2020 e 2022. Eu acho que nós temos que propor. O Brasil tem um problema grave, mas o Brasil é dos raros países do mundo que tem saída. O Brasil, se tiver um projeto nacional de desenvolvimento que compreenda as tarefas e faça com que essa compreensão seja coletiva, não dependendo de um caudilho, de um iluminado, de um ser supremo que vai dizer faça assim, faça assado. Nós precisamos fazer com que a sociedade civil aproprie a lógica, não é, de como tirar o Brasil dessa crise. E isso é o que eu vou me dedicar e vou estimular esse bloco a fazer. Então, nós vamos propor, ainda estou fazendo a revisão aí de um livro. Esse livro é muito prático, é um livro que desenha um pouco as raízes, as estratégias desse projeto nacional. E aí a nossa relação com o governo vai ser assim. Aquilo que o governo propuser em direção àquilo que a gente acha que é coerente com o que as necessidades do país pedem, nós vamos dizer sim, vamos dialogar, vamos aperfeiçoar, vamos melhorar. Aquilo que, entretanto, o governo disser que colida com isso, nós vamos dizer isso não, e nós propomos alternativamente isto, para que o debate seja assim, ao invés de ser a negação, seja a afirmação de um conceito. E vamos juntar uma turma, que é o que eu já juntei, mas vamos fazer isso de forma sistemática. Conversei com o Mauro Benevides Filho, com o professor Nelson Marconi, enfim, com uma série de pessoas que estão me ajudando. Nós vamos acompanhar o governo a partir dos seus 100 primeiros dias, nós vamos dar essa lua de mel aí, nós vamos acompanhar detalhe por detalhe, para, volto a dizer, vigiar a normalidade das instituições democráticas, proteger o interesse nacional gravemente ameaçado, eles vão entregar tudo se a gente deixar, e proteger a agenda dos mais pobres, porque também eles não têm nenhum apreço aparente pela situação da miséria que já atinge mais de 50 milhões de brasileiros.
Então isso é uma tarefa muito difícil, mas nós vamos executá-la com muito amor e entusiasmo. As eleições de 2020 são importantes? Sim, as eleições de 2020 elas têm uma importância, elas não são uma vez de transmissão como a gente às vezes a imprensa imagina, quase não há relação, mas se o Brasil quer se renovar, e até 2020 já vai ficar muito clara a frustração da esmagadora maioria do povo com isso, haverá uma procura e nós precisamos oferecer ao povo caminhos alternativos para que o povo, ao se frustrar eventualmente com essa agenda do Bolsonaro e essa maluquice que eles estão propondo, não vá fazer o quê? Botar o dedo no nariz e voltar para o velho PT. Nós não podemos fazer isso porque o Brasil, volta a dizer, não aguenta mais isso. É preciso criar caminhos novos. Então há todo um processo nosso de recrutamento de jovens, isso é o que mais me entusiasma, filiando a qualquer partido, mas eu estou chamando para filiar o PDT, nós criamos um programa com a liderança do presidente Carlos Lupe, PDT de portas abertas, digital, PDT digital, e vamos fazer isso, vamos fazer uma grande interatividade programática para a gente discutir os problemas e estimular o jovem brasileiro a tomar conta da política, porque a atual geração fracassou. Se eu ainda escapo, não sei, mas a atual geração, quando a gente assiste o que está acontecendo, é preciso ter humildade para dizer que os jovens precisam urgente tomar conta do Brasil. A Shell Viana, que é de Salvador da Bahia, está perguntando sobre essa onda de jovens indo para o PDT, como é que faz para atrair mais gente para o partido. É importante que as pessoas leiam, não é? O PDT tem duas coisas, pelo menos, muito importantes. Primeiro, doutrina. A única força realmente, genuinamente nacional, que moldou um desenho de economia política com a cara verde e amarela é o trabalhismo brasileiro. E esse trabalhismo, que foi responsável pela industrialização do país, pelo Brasil moderno, ele tem lacunas, tem falhas, mas na data ele foi extraordinariamente pioneiro, quando adaptou um certo keynesianismo, não é, à realidade brasileira. Isso vale a pena estudar, porque o Brasil, nesses tempos bicudos e estranhos, o Brasil não é um país cuja história seja condenada ao fracasso, é o contrário. Entre 1930, quando acontece a Revolução sob inspiração trabalhista, que moderniza o Brasil, e 1980, o Brasil foi a economia que mais sofisticadamente cresceu no mundo. Ou seja, o céu é o mesmo, o povo é o mesmo, o chão é o mesmo. Por que aconteceu esse extraordinário fenômeno e agora nós estamos desde 80 sem crescer? A política. Portanto, conhecer as respostas que o trabalhismo tem para o desenvolvimento, para a questão nacional e, portanto, com a relação internacional e para o enfrentamento da questão dos pobres, é uma coisa encantadora. São respostas históricas que nos dão base, que nos dão lastro para saber de onde nós viemos. E a segunda coisa muito boa do PDT é que o PDT é muito aberto, é muito maleável, não é? Desde do caráter visionário do Brizola, a emergência desse Brasil povão. O PDT é o primeiro partido que elege um indígena, o PDT é o primeiro partido que coloca negros numa secretaria importante e no Senado Federal, com Abdias. O PDT tem essa lógica, essa sensibilidade, nós temos movimentos, não é, LGBT, nós temos o movimento das mulheres, nós temos o movimento, não é, dos negros no partido, temos o movimento da juventude socialista PDT, que é a minha turma, de maneira que por qualquer desses caminhos que o jovem tentar entrar, antes de se filiar, ele pode se interessar, e isso é o que nós queremos fazer. Mas não precisa se filiar, o importante é participar, dominar a ideia e levá-la à discussão aí em todo canto. Bom, as pessoas perguntando sobre justamente as ameaças à população LGBTI no Brasil, como é que você vê o futuro? Veja, democracia, meu irmão, minha irmã, não é um regime de concessão, né? Que o paternalismo sul-americano, o aparelhismo, né, muito em voga entre nós, às vezes faz crer. O que é que eu estou querendo dizer? Democracia é um regime de conquista. A gente precisa se organizar, a gente precisa ter autonomia em relação aos partidos, aos governos, a gente precisa ter uma agenda e a gente precisa criar redes de proteção. Nós vamos ajudar, né, mas o governo, lá em cima, ele não tem a força, né, de violentar essas populações. De maneira que você fique tranquilo. Eu sei que o PT espalhou esse terror,
Muitos amigos, irmãos queridos gays estão apavorados com isso, quanto mais jovens, mais amedrontados estão, porque esse é um fenômeno em que a discussão errada, elitista, homofóbica do Bolsonaro, xenofóbica também, permitiu que imbecis na sociedade começassem a exercitar essas coisas erradas. Mas isso não vai deixar de ser crime, isso nós não vamos tolerar, e é preciso, volto a dizer, nos organizarmos, nos unirmos e criar redes de proteção. Redes de proteção, porque nós não vamos tolerar, evidentemente, muito menos do governo, por isso que a institucionalidade é importante, e muito menos embaixo. Portanto, denuncie, faça chegar para nós, por exemplo, que nós vamos ajudar todas as populações que sofrerem qualquer tipo de violência. Tem gente perguntando aqui do seu futuro, o que você vai fazer a partir do ano que vem e se pretende ser candidato em 2022. Bom, o safo aí dos políticos espertos é que o futuro a Deus pertence, e evidentemente a Deus pertence, mas eu tenho um plano. O meu plano é basicamente seguir lutando. Acho que o Brasil vive um péssimo momento, mas como eu tenho um coração inveteradamente otimista, eu acho que esse péssimo momento é um momento muito fecundo para a gente semear a novidade, semear o novo projeto, porque as coisas vão ficando mais claras. Na medida em que você faz a oscilação de uma esquerda corrompida para uma direita fascista, incapaz de entregar aquilo que simploriamente prometeu, acabar com a violência, acabar com a corrupção, isso tudo é mentira. E vocês vão ver isso daí. Então a população pode ter a vontade agora de achar uma coisa equilibrada, que não seja personalista, que seja mais baseada em ideias, em projetos, e que a gente possa oferecer concretamente saídas para o país, que não são fáceis de falar, mas que são perfeitamente praticáveis para oferecer um futuro próximo ao Brasil, diferente desse de desemprego, de sofrimento, de humilhação e de medo do futuro. E eu vou estar inteiramente devotado a essa tarefa. O partido está me dando condição, eu aceitei que o partido me lance candidato em 2022, mas eu tenho que ser humilde para dizer que daqui a 2022, sabe-se lá o que é que vai acontecer no país. Por agora, estou terminando de rever um livro, vou lançar um livro, para termos aí uma base teórica para a gente discutir, vou lançar esse livro pelo país inteiro, sigo atendendo convites das universidades, palestras, institucionalidades, e o que mais me apaixona, falar com a juventude brasileira para preparar aí uma corrente de opinião cada vez mais consciente, lúcida, porque isso é que vai mudar o Brasil. Já deu 50 minutos. Deu? Bom, por agora, hoje, estou encerrando o ano aqui público, ficarei aí dando notícias. Muito obrigado mais uma vez a todos. Nada de perder a esperança, desesperar jamais. E se temos um péssimo momento na vida real brasileira, temos um momento muito fecundo para produzir, trabalhar, plantar e quem sabe amanhã você, jovem brasileiro, possa ter a condição de viver naquilo que eu sei que o Brasil pode ser, porque a minha geração ganhou todas. E eu quero que você volte a ganhar também. Forte abraço para todos, um beijo no coração.